mundo com as minhas camisas. Então, passa lá e tem muito mais coisa. E quem não trouxe ainda doação, traga. Amém, gente? Dá um pulo do banco aí com alegria para receber o pastor Carlos, aplaudindo o Senhor pela vida desse profeta. Fica de pé, fica de pé. Recebe o profeta na qualidade de profeta. Põe a mão no coração e diga assim: meu coração está pronto, está preparado para receber a palavra de Deus. A minha vida será transformada pelo poder da palavra. E dá mais uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Pode se assentar, por favor. Quero pedir perdão pela ausência da voz, né? Mas eu também aprendi que pode faltar a voz, mas não pode faltar a graça, né? A graça é o que a gente precisa para a nossa vida. Estou muito feliz de estar aqui de novo em Betel, casa do pão, casa de alimento, casa de destino, lugar de adoração. Feliz de estar com meu amigo, pastor Adriano. Pastor Adriano é meu irmão. Amo de paixão esse homem. Alegria estar com os pastores, amigos, queridos. Eu me sinto assim, muito privilegiado por estar aqui. Eu não sei se meu amigo, ele gosta mesmo de mim, ou ele está querendo avacalhar a minha vida. Porque ontem eu vi que o pastor Alex chegou aqui, quebrou tudo, irmão. Quebrou tudo, cara. Já o pastor Sérgio Luiz, no primeiro dia, né? Que é o príncipe, é ou não é? Aí vem o pastor Alex. Aí põe o cara de Itatiba, velho. Aí depois vem o Fuzizac. Meu irmão, meu sobrenome é Genésio. Irmão, Genésio. Varão. Aí o cara, Fuzizac. Pô, aí é ou não é? Mas, falando sério, eu aprendi a respeitar a unção que cada um carrega. Eu aprendi a respeitar o que Deus tem colocado na vida de cada um. E eu também aprendi a entender o que Deus tem colocado na minha vida. De uma forma muito simples. Eu já vim aqui algumas vezes. E às vezes que Deus me trouxe aqui, me trouxe para ser um profeta. Mas hoje eu queria dizer para você que eu vim na qualidade de pastor. Eu não vim como profeta. Eu vim como pastor. E eu queria te dar uma palavra como pastor. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. A partir do verso 35, na verdade, 2 versículos. 35 e 36 de Marcos, capítulo de número 4. Quem já encontrou, diga amém aí, por favor. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Eu queria que você pegasse na mão de quem está pertinho de você, mas com autoridade você dissesse para ele assim: vamos passar para o outro lado. Queria que você olhasse para quem está do outro lado de você e dissesse assim: está na hora de passar para o outro lado. Verso 36 diz assim: com ele a bordo, Jesus, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Põe a sua mão no seu coração. Pai, tudo o que nós fizemos até agora, fizemos para a tua glória. Tudo pode faltar, menos a tua presença. Por isso essa noite, Senhor, como o Senhor tem visitado a tua igreja em todas as noites, derrama a tua graça. Eu peço favor do Senhor.
Me ajuda aqui, Senhor. Ajuda-nos pela tua palavra a mudar a direção da nossa vida. Chegou a hora, Senhor. O Senhor me trouxe aqui para dizer isso. Chegou a hora de mudar a direção. Ajuda-nos. Em nome de Jesus. Amém. Você sabe que a construção da ordem de Deus, ela obedece um processo, um caminho. Tudo que Jesus faz, na verdade, Ele faz dentro de uma ordem, de um processo, de um caminho, de uma história. E isso vai sendo construído na nossa vida, no nosso caminhar, dentro de nós. Algumas vezes a gente quer que Deus construa as coisas do lado de fora, mas Deus, na verdade, constrói do lado de dentro. Quem constrói do lado de fora sou eu e você. São as pessoas que cercam a nossa vida, as decisões que a gente toma, mas construir do lado de dentro só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. Esse capítulo 4 de Marcos aqui é um ponto fora da curva. Porque ele começa com Jesus expondo uma parábola chamada de a parábola do semeador. Por que Jesus então propõe essa parábola? Essa parábola do semeador é para dizer que eu e você, diante dele, precisamos de um propósito. Afinal de contas, por que nós estamos aqui hoje? Por que nós engatamos 6 dias diante do Senhor, na casa do Senhor? Por que servimos na casa do Senhor? Por que cantamos, levantamos as mãos? Por que nós estamos aqui abastecendo a nossa vida da palavra de Deus, se não por um propósito? Ele diz, o semeador, ele sai para fazer o que ele foi chamado para fazer. Ele tem um propósito. E ele sai semeando. Ele sai declarando o seu propósito. Queria que você levantasse a sua mão nessa noite aqui e dissesse assim, eu creio que eu tenho um propósito. Diga para quem está pertinho de você assim, cumpra o seu propósito. Pois bem, Jesus então vai falar que a gente precisa se mover por um propósito. Essa é a proposta que ele tem para nós, que a gente viva um propósito. Algumas pessoas se movem por tantas coisas, menos por um propósito. Às vezes as pessoas se movem para serem reconhecidas. Às vezes as pessoas se movem para ter um espaço, alcançar um espaço. Mas quando a gente se move por propósito, Deus gera os espaços. Deus gera situações. Deus gera tudo que a gente precisa. Mas é propósito. Propósito agrada o coração de Deus. Quem sabe nesses dias, Deus trouxe homens aqui para apontar para você um futuro, para apontar para a sua vida um desejo do coração de Deus para você. Mas nada disso vai fazer sentido para nós se a gente não abraçar o propósito. Tem que abraçar o propósito. Por que Deus te chamou? Por que Deus foi aonde foi? Para buscar você. Por quê? Às vezes a gente esquece disso, de que não fomos nós que encontramos o Senhor, mas foi Ele que nos encontrou. Nós esquecemos disso. Nós esquecemos, na verdade, que todas as coisas não giram em torno de nós, mas giram em torno de Deus, inclusive nós. Inclusive nós. Propósito. Pois bem, depois disso, Jesus propõe uma outra parábola. E é interessante porque ele vai propor isso de uma forma muito especial para dizer que todos aqueles que têm um propósito carregam algo. Carregam algo dentro de si. Meu filho, deixa eu dizer uma coisa para você, você que está na galeria também, você que está em casa nos vendo, escute. Não tenha medo daquilo que Deus fez gerar e nascer dentro de você. Você carrega alguma coisa. Quando você chega no lugar,
você chega para desembocar o que você carrega. Pode estar chovendo, pode estar sol, pode estar difícil, pode estar fácil, pode estar complicado, pode estar impossível. Você carrega alguma coisa. Carrega. Quem sabe você saiu de casa hoje apavorado pelas coisas que você deixou dentro da sua casa, tudo revirado, tudo bagunçado, tudo destruído, tudo sem um sentido para você, mas você carrega. Você carrega. Quando você sair daqui hoje, pisar na sua casa, você carrega a presença de Deus, carrega a graça de Deus, carrega a autoridade de Deus, você carrega alguma coisa. Desemboca o que você carrega. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque a função do pastor é essa. A função do pastor é dizer para você que não é só Deus que descarrega o que Ele tem sobre nós, mas nós também precisamos descarregar sobre as pessoas o que Ele colocou em nós. É isso. Está na hora de nós, como igreja, começarmos a desembocar o que nós carregamos. Não é possível que 6 dias aos pés da cruz, 6 dias buscando o Senhor, 6 dias manifestando a graça do Senhor, 6 dias recebendo palavra, e isso não vai alterar o curso, o rumo, a história da nossa vida. Não é possível. Vosso pastor disse aqui que aquilo que muda não é o que a gente ouve, e é fato, mas é o que a gente decide desembocar, derramar na vida das pessoas. Terceira coisa que esse texto, ou esse capítulo vai nos ensinar, é que Jesus propõe 2 parábolas. Ele fala sobre a parábola, a mais conhecida talvez, do grão de mostarda, a menor das sementes, para se tornar a maior das hortaliças. A menor das sementes, para se tornar a maior das hortaliças. O que Jesus quer ensinar? A importância de crescer. Olhe para mim, escute, olhe para mim. Você precisa crescer. Escute, eu vim aqui como pastor para dizer para você, você precisa crescer. Você precisa crescer. O crescimento é algo que vem de Deus. O crescimento muda a história. O crescimento muda o rumo. O crescimento muda o patamar. Há pessoas que querem subir de níveis, mas meninos e crianças não sobem de níveis. Quem sobe de níveis são homens e mulheres. Cresça. Cresça. Cresça na graça. Cresça no conhecimento, mas cresça nos relacionamentos também. Cresça no serviço também. Cresça na vida enquanto igreja, cresça. Porque o crescimento traz a importância e a relevância do propósito. Pastor, explica isso melhor. Desenho. Ninguém dá muita bola para a criança quando a criança fala alguma coisa sobre algum assunto. Às vezes você está conversando sobre um assunto importante, vem uma criança, pai, olha aqui, não sei o que lá, daqui a pouquinho, meu filho, eu já vejo. Não é assim? Sim ou não? Sim ou não? Claro, é assim. Não deveria, mas é. Ou quando você está ali, quem sabe a gente como pastores, eu já disse lá na igreja, meu filho, é o seguinte, você pode falar comigo a coisa mais importante que você tiver para falar, mas se uma criança vier me abraçar, eu vou largar você falando sozinho. Eu vou abraçar essa criança. Eu vou abraçar. E às vezes o povo na igreja sabe. Começa, pastor, precisava falar, pastor, olha, não sei o que lá, chega uma criança. Eu espero, pastor. Mas na maioria das vezes ninguém dá muita bola para a criança. Então, meu filho, a gente precisa deixar de ser uma criança. A gente precisa começar a crescer. A gente precisa falar de coisas que realmente edificam, que mudam história. Crescer é importante. Você pode dizer isso bem forte, diga: crescer é importante. Crescer é importante, diga isso bem forte: crescer é importante. Ah, meu Deus do céu. Tem uma cidade aqui, um bairro, um lugar, só esperando o seu crescimento.
para virar uma chave, para mudar um capítulo. Amém? Amém? Segura aí, não desiste não. Você que está aí, não troca de canal não. Amanhã o Fuzizac vem quebrando tudo. Mas hoje, Deus vai mudar a nossa direção. Muito bem. Por que é importante mudar de direção? Por que Jesus faz essa proposta? Ele está no ápice do ministério, ele está no momento em que todo mundo quer segui-lo, quer estar com ele. Jesus, na verdade, já tem a sua fama liberada sobre todos os lugares. As pessoas sabem que aonde ele está, a cura está, aonde ele está, a vida está, aonde ele está, sobrenatural está, aonde ele está, milagre está. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. E por saber, todo mundo chega perto da onde está Jesus. Marina, é inevitável que a multidão cerque Jesus, porque a multidão já conhece a fama de Jesus. Mas o texto que nós lemos diz que, ao anoitecer, de tardezinha, quando a luz começa a baixar, Jesus olha para os discípulos e diz assim: entre no barco e vamos mudar a nossa direção. Vamos mudar de lado. É inevitável que todos nós um dia, no momento da nossa história, passemos por momentos de escuridão. Momentos de escuridão. A gente está cercado de pessoas, a gente está envolvido com tudo, mas a gente está no momento de escuridão. E é nesse momento de escuridão que Jesus olha para nós assim: está na hora de mudar a direção. Está na hora de sair de onde você está e ir para um lugar que eu vou te mostrar. Está na hora. Ele chega exatamente nesse momento. Ele chega naquele momento para dizer: vamos atravessar para o outro lado. Aqui nada vai acontecer mais. Aqui nós vamos ficar enganando nós mesmos. Nada mais vai ter sentido aqui. Aqui agora a única coisa que nós vamos encontrar é escuridão. Mude a sua direção. Por que mudar de direção? Por que é importante isso? Por que é precioso isso? Primeiro, porque mudar de direção encerra ciclos na nossa vida. Olhe para mim aqui, meu filho. Talvez essa noite Deus tenha te trazido aqui para te lembrar que tem ciclos na sua vida que precisam ser encerrados. Acabou. Está na hora de você virar o disco, virar a página, virar a história. Está na hora. Termine esse ciclo. Às vezes um ciclo de dor, às vezes um ciclo de mágoa, às vezes um ciclo de solidão. Encerre isso. Está na hora de você mudar de direção. Quem sabe até agora você veio carregando as coisas, empurrando com a barriga, levando de todos os lados. Mas Jesus chegou no seu barco essa noite para dizer para você: acabou. Nós vamos mudar de direção. Encerre ciclos. Sabe por quê? Porque nós, pastor Adriano, fomos chamados para a clareza do reino. Nós não fomos chamados para a obscuridade da vida. Clareza do reino. A palavra bíblica do salmista ainda vale, não se esqueça dela. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Saia da obscuridade. Quando nós não encerramos ciclos, o dia passa, a noite vem. Quando nós não encerramos ciclos, nós não percebemos, alcançamos e vivenciamos o novo de Deus. Todos nós aqui queremos o novo de Deus, mas o novo não vem enquanto o velho estiver. Vou repetir isso aqui para você guardar essa palavra em nome de Jesus. O novo não vem enquanto você não encerra o velho. Não tem jeito. Olha o que Jesus disse: não é possível botar vinho novo, remendo novo em pano velho. O velho tem que ir embora.
O velho tem que ir embora. Encerre ciclos. Diga para você mesmo essa noite: eu vou encerrar um ciclo. Eu vou encerrar um ciclo de dor, de amargura, que não me deixa viver as promessas de Deus. Quantos 6 dias de clamor você veio aqui, colheu promessas no seu cesto, mas não viveu nenhuma delas? Encerre ciclos. Encerre ciclos. Quem sabe a sua gaveta da vida está cheia de promessas, cheia de palavra. Talvez o seu caderninho de anotação esteja pinhado de tantas coisas, de tantas pregações. Mas você só vai experimentar o novo se você encerrar ciclos na sua vida. Quem está comigo aqui? Quem está comigo aqui? A escuridão faz a gente não enxergar o nosso propósito. A escuridão tira de nós a capacidade de ver aonde a gente precisa ir e principalmente aonde a gente está. É necessário então que a gente atravesse para viver algo novo, experimentar algo que você nunca experimentou. No começo desse ano eu fiz uma oração. Eu disse assim: Senhor, todo mundo fala de um novo tempo, todo mundo fala de tantas coisas, mas pastor Adriano, meu amigo, eu nunca vi um lugar onde existe uma rotina tão constante quanto na igreja. E às vezes essa rotina nos impede de experimentar o novo. A gente fala do novo, mas a gente sempre vive as mesmas coisas. Eu disse assim: Senhor, eu creio no novo. Eu creio no novo. Então, Senhor, derrama o novo sobre a nossa vida. Derrama o novo sobre a minha vida. Derrama o novo sobre a igreja, sobre a nossa casa. Derrama o novo, Senhor. Derrama o novo. Derrama o novo. Deus diz para mim: encerre ciclos. Encerre ciclos. Há coisas que você tem que tirar da sua vida. Há coisas que você tem que terminar de uma vez por todas. Encerre ciclos. Encerre ciclos. Você está comigo aqui? Muito bem. Segunda coisa, por que mudar de direção? Mude de direção para experimentar a intimidade de Jesus. Jesus disse assim: entre no barco, deixa a multidão. Mesmo que outros barcos te sigam, deixa a multidão. Entre no barco com Jesus e deixa a multidão. Eu sou torcedor. Eu gosto de futebol. Eu gosto de futebol. De vez em quando me dá no jeito, eu gosto de ir para assistir meu time jogar. Eu não vou falar qual é o meu time para não causar inveja nas pessoas, entendeu? Não vou falar. Mas eu gosto de ver meu time jogar. E eu me lembro que uma vez, vem cá, Lucas, vem cá. Cadê o Alvo? Vem cá, Alvo. Vem cá, meu filho, vem cá, vem cá. Vem cá, você tá bem? Vem cá, vem cá. Vem, todo mundo, vem. Chega aqui, chega aqui. Eu lembro que uma vez eu fui assistir meu time jogar. Perfila aí, vamos, pode vir, pode vir. Vocês estão com medo? O que é? Tá com medo? É? Não, fica em paz. Aí eu fui ver meu time jogar. Pensa, tava um negócio, cara. Assim, encosta mais perto, Tava um trem assim, ó. A gente assistindo o jogo. Time grande leva bastante torcida mesmo. Aí tava assim, ó. Que é povo assim, ó, pá, apertado, cara. Pá, eu ali. Entendeu? Eu tô querendo ver o jogo, cara. Eu tô quieto. Eu tô aqui, eu gosto de ver. E aí os caras alucinados. Aí daqui a pouco, cara, os caras começaram. Vai. Mas nunca foi em campo, meu irmão. É, pô. Aí eu tô aqui, ó. Aí eu tô. Ah, não. Vocês nunca foram no estádio. Foi não. Rapaz. A multidão é assim. Às vezes algumas coisas que você... Quem mandou embora, irmão?
Quem mandou embora? Eu, hein? Que isso? Ô pastor Adriano, aqui, tem que levar eles no Mineirão. Nunca foram em jogo de futebol, ué. Vai estar saindo antes do jogo acabar, ué. Que é isso aí? Escuta, tem coisas que você às vezes na sua vida está chamando de mover de Deus, mas é só o empurrar da multidão. Você está fazendo porque está todo mundo fazendo. Você está indo porque está todo mundo indo. Você nem sabe o que você está fazendo. Você precisa mudar de direção para experimentar intimidade. Eu quero saber se lá na tua casa você declara a presença do Senhor, você salta de alegria, você profetiza, você fala em línguas, você manifesta a graça de Deus, porque senão você só replica o que a multidão está fazendo. Só. Deus não tem pacto com a multidão, Deus tem pacto com filhos. Filhos não estão no meio da multidão, filhos estão em casa, assentados aos pés do Pai. É isso que a gente precisa. Mude a direção. Mude a direção. Eu estou dizendo para você, no meio da multidão, nem o que você quer fazer ou o que você não quer fazer, você não tem domínio. Porque é a multidão que diz para você: levanta a mão, levanta a mão. Pula, pula. Fala, fala. Grita, grita. Está na hora de mudar de direção. Jesus disse assim: eu vou fazer algo que pode soar um pouquinho estranho, mas eu vou tirar você do meio de alguns convívios, para que você experimente uma vida comigo. Deixa a multidão pular. Isso não tem nada a ver com uma igreja avivada, aquecida. Nada a ver. Não é sobre isso. Pastor, então agora nós temos que ficar tudo parado. Você, já falei para você, não seja menino. Você sabe o que eu estou dizendo. Eu estou falando para você de você replicar, não o que os outros replicam, mas replicar o que está no coração do seu Deus. É assim. A multidão, ela determina o nosso humor. Do mesmo jeito que a gente estava pulando no meio da multidão. Vem cá, meu filho. No meio da multidão, quando o time tomou um gol, todo mundo... E aí a gente entra no clima da multidão. Quem sabe você vê 6 dias de clamor dizendo assim: ai, sei, eu não estou bem, porque você está olhando para a multidão. Mas se você essa noite, depois de tudo que você ouviu e ainda vai ouvir, decidir olhar para Jesus, no meio do vendaval, no meio da luta, no meio da prova, no meio da dificuldade, Ele vai dizer assim para você: junto, mude de direção, mude de direção. Obrigado, senhores. Uma salva de palmas para a multidão. Você precisa viver experiências que não acontecem na multidão. Jesus olha para os discípulos assim: eu vou levar vocês a experimentar algo que não está na multidão. Não está. Então mude de direção. Mude sua direção. Meu filho, dá esse copo d'água aqui para mim, esse negócio aí, faz favor. Meu Deus, me ajuda. Tem problema não, vamos para cima. Mude de direção. Por quê? Terceira coisa, mude sua direção para você ter uma experiência de fé. Jó disse assim: antes
eu te conhecia. Gente que conhece Deus, de ouvir falar, não suporta dificuldades. Gente que ouviu falar de Deus somente, não suporta contraditórios. Então mude de direção para você experimentar um outro nível de fé. Mude. Por quê? Porque quando eles entram no barco, o texto diz que logo que entram, se afastam, a tempestade vem. Fala para o seu irmão assim: a tempestade sempre vem. Não, pode falar com fé, vai lá. Diga: a tempestade sempre vem. Sempre vem. Tem algum problema aí? Alguma novidade? Novidade? Então por que você desestrutura a sua vida quando a tempestade vem? Porque o senhor não sabe a tempestade que eu estou passando. Tempestade é relacionada a níveis que Deus quer te levar. Se o vento sopra fraco, Ele vai te deixar num nível. Se o vento sopra forte, Ele te levanta para um nível. Sabe uma coisa que a gente não entende? Que o vento contrário em cima do barco acelera ou desacelera o barco. Ai. Pastor, eu estou num vendaval. Então levanta as suas velas, porque esse vendaval não é para destruir o barco, é só para fazer você chegar mais rápido aonde você precisa chegar. Muda de direção, meu filho. Você precisa ter um encontro num nível de fé diferente. Não para de contar a história dos outros. Para de vir só para aplaudir a história dos outros, o milagre dos outros e o seu. Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus vai tocar o nosso irmão ali, vai tocar nossa irmã, meu irmão, vai tocar Betel, vai tocar todo mundo. Deus não chegou aqui hoje, cruzou o braço assim, Crespo, o irmão ali da camisa do Brasil, aquele irmão que está filmando lá em cima, e o resto, são 6 dias, fica para os outros dias. Quando o maná caía para todo mundo. Quando as codornizes vieram, elas vieram para todo mundo. Quando a chuva veio regar o que foi plantado, caiu sobre todo mundo. Eu quero declarar aqui nessa noite: se você mudar de direção, você vai para um nível de fé, e Deus vai tocar todo mundo. Toda mudança de direção gera um mar revolto. Uau! Toda a mudança de direção traz um mar revolto. Toda. Nani e eu, na nossa casa, decidimos um dia mudar a nossa direção. Está comigo aqui na internet. O mar revolto se abriu. O barco estava igual aquela musiquinha do: e se teu barco balançar? Não é? Mas a gente ficou firme numa decisão. Nós estamos mudando de direção para experimentar um nível de fé diferente. Um dia na igreja nós nos abraçamos, depois de uma palavra que Deus liberou ao meu coração. Depois de uma noite que nós estávamos conversando, ela disse assim: até quando? Até quando? Essa é a oração que a gente faz de vez em quando. Até quando? Até quando, Senhor? Eu não aguento mais. Até quando? Eu não aguento mais. Não está dando mais. Até quando? Até quando você entender que quem te levou para o barco não abandonou o barco. O texto diz que quando os discípulos estão a ponto de desistir,
eles decidem ir até Jesus. Meu Deus do céu. Eu não conheço um outro caminho que não seja ir até Jesus. Pastora Flávia, o texto diz que Jesus estava dormindo. Porque às vezes a gente resolve tantas coisas com o nosso braço, com a nossa inteligência, da nossa maneira, que Jesus disse assim: resolve aí então. Eu vou tirar um cochilo aqui. Porque se você não precisa de mim, então resolva por sua conta. E aí a hora que a coisa apertou, o que eles fizeram? Vamos acordar Jesus. Eu vim aqui hoje à noite para dizer para você: acorde Jesus na sua vida. Acorde. Não, peraí. Eu não sei se você está entendendo. Meu irmão, pensa um cara do meu jeitinho aqui, irmão, eu estou pegando fogo. Eu vim aqui dizer para você: acorde Jesus. Acorda Jesus. Sabe por quê? Porque são as turbulências que ativam a presença de Deus em nós. São as tribulações, são as tribulações, os momentos difíceis. Uma vez o irmão me perguntou, pastor Adriano: pastor, por que a gente passa tanta dificuldade? Porque se não passasse, você não estava aqui. Simples. Estava? Ah, meu filho, você estava era comendo um peixe no Careca. É ou não é? Se o Careca estiver vendo, fiz um merchan, me leva lá, amigão. Patrocina eu aí em Belo Horizonte, pô. Não é? Estava na Pampulha, numa boa. Estava tranquilaço. É ou não é? Por que nós estamos aqui? Ah, meu amigo, porque se a gente não estiver no barco e Jesus de pé, a gente vai afundar. As tribulações nos fazem receber o que Jesus há muito tempo queria colocar na nossa vida. Está entendendo isso ou não? Quarta coisa. Por que a gente precisa mudar de direção? Porque a mudança de direção provoca o sobrenatural. Tem muita gente aqui que está querendo o sobrenatural. Tem gente que quer o sobrenatural aqui? Não. Vou perguntar de novo. Tem gente que quer receber o sobrenatural, viver, planejar o sobrenatural. Quer? Precisa mudar de direção, porque mudança de direção provoca o sobrenatural. Meu filho, você não percebeu que nessa direção não tem milagre, não tem sobrenatural? Você não percebeu isso ainda? Esse caminho que você insiste em ir, essa direção que você insiste ainda em ir, você não percebeu que não tem sobrenatural? Eu não quero forçar isso, não. E também não quero ser mal interpretado. Mas a minha pergunta para você é: você quer viver só da misericórdia de Deus? Porque tem gente que está só vivendo da misericórdia. Ah não, mas olha, com tudo isso Deus está me usando. Isso é misericórdia. Isso não é capacidade. Isso é misericórdia. Não se esconda atrás do dom. Porque dom Deus pode dar para qualquer um. Mas intimidade e poder só quem recebe o Espírito Santo de Deus. Muda de direção. Você quer ficar só na misericórdia de Deus, no favor de Deus, na ajuda de Deus? Gideão ficou assim: ah, Senhor, eu sou menor da minha casa, a minha casa é a menor do clã, eu não sou ninguém, meu Deus do céu, ah, que coisa terrível, como é que vai ser daqui para frente? Ah, meu Deus, ah, meu Pai, ah, meu Senhor. E fica ali, fica malhando trigo ali, fica lá, buraco de 2 metros,
2 de diâmetro, põe o que dá, amassa o que pode, pega o que puder e vive assim. E vive assim. Tem gente que Deus abençoa por misericórdia, e aí o cara começa a cometer os mesmos erros. E depois volta: ai Senhor, misericórdia, até quando? As misericórdias se renovam a cada manhã, mas elas se renovam para que, a partir daquele momento, a gente comece a experimentar o sobrenatural de Deus. Está entendendo isso ou não? Até hoje, Deus teve misericórdia da sua vida e da sua casa, mas a partir de hoje, Deus vai ter prazer em derramar o sobrenatural em você e na sua casa. Nada é maior do que provar a Deus no meio das dificuldades. Ah, meu Deus do céu, eu queria ter voz para gritar, mas não tenho. Não tem problema, não depende da minha voz. O Espírito Santo está gritando no seu coração, mais forte do que a minha voz. Não existe nada melhor do que provar a Deus no sobrenatural. Não existe. Não existe. Tem gente aqui essa noite que vai sair daqui para viver o que nunca viveu. Tem gente que vai sair daqui essa noite para dizer: virou uma chave. Virou uma chave. Eu não vou mais nos 6 dias de clamor só para pedir uma bênção. Eu agora vou nos 6 dias de clamor porque eu sou uma bênção. Sou uma bênção. Sou uma bênção. Uma bênção. Seu pastor não vai precisar mais falar para você assim: tem um desafio, que você vai ser acordado por Deus na madrugada, dizendo: se prepare, porque você vai fazer parte de um grande desafio. E aí você vai chegar já na sua casa e vai dizer: opa, Deus me prosperou aqui, mas Ele me prosperou por um propósito. Eu estou separando aqui a minha oferta, eu estou separando a minha generosidade, porque eu entendi que vai ter um desafio, e quando esse desafio chegar, pastor Adriano, esse povo já vai estar preparado. Nada é maior do que experimentar o sobrenatural de Deus. Eu vou terminar com um exemplo muito claro. A Bíblia diz que quando Neemias foi reedificar os muros, Sanbalat e Tobias se levantaram para causar problemas. Eles não conseguiram desanimar o povo, porque o povo tinha uma liderança sobre eles animadora. Então tentaram matar o líder. Mas quando eles arquitetaram um plano, passaram tudo. Vamos fazer isso, aquilo outro. Nós vamos aqui, vamos agir ali. Vamos fazer a tocaia, a emboscada. Nós vamos fazer aqui. É agora, vai pegar, não vai ter jeito. Ele não vai escapar. O texto diz que Neemias estava dormindo. E Deus disse assim: Neemias, estão tramando isso. Eles traçaram um caminho de destruição. Mas Neemias, fique tranquilo, eu mudei você de direção. E aí eles ficaram pensando: mas Neemias não passou por aqui, era para ter passado aqui e a gente acabado com ele. Quem falou? Quem falou?
O Deus que pegou na sua mão e disse assim: eu vou te levar para uma nova direção, e você vai sentir o sobrenatural. Eu vou te avisar de coisas que ninguém sabe, eu vou te mostrar coisas que ninguém vê, eu vou te falar coisas que ninguém nunca te falou, eu vou mudar o seu nível. Vai ser um momento do sobrenatural de Deus. Vire, mude a sua direção em nome de Jesus. Mude, mude. Ei, meu filho, às vezes você está indo para o lado errado. Deus está lá e você está aqui. Mude a direção. Nada acontece. Ai, meu Deus do céu, nada. Como é que pode? Num ambiente profético, numa igreja que zela pela palavra de Deus, nada acontecer na sua vida. Você está na direção errada, meu filho. Não percebeu isso? As pessoas estão dizendo: meu Deus, que mover profético foi esse? Que atmosfera foi essa? E você está assim: aonde? Eu não vi nada. Ah, não, estava igual. Eu até acho que estava pior, porque trouxeram aquele cara de Itatiba lá, o miserável nem voz tinha para fregar, e veio aqui. Estava pior. Você está olhando na direção errada. Deus está lá e você está aqui. Por quê? Por quê? Porque você juntou com gente que está aqui, ó. Pulou tanto no começo da partida, saiu de cabeça baixa, porque perdeu o jogo. Enquanto tem uma outra torcida celebrando, e você diz assim: é que eu acho que Deus não gosta de mim. Não, é você que tomou uma outra direção, um outro caminho. Mude de direção para você experimentar o sobrenatural. Se você puder ficar de pé comigo, eu te agradeço. Meu amigo, eu quero te pedir perdão por não ter voz para chegar num momento tão importante desse. Eu respeito o que você carrega demais. Demais, 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 demais. Aliás, todas as vezes que eu venho aqui, o que mais Deus fala comigo é: eu te pus numa aliança certa. Certa. Mas eu quero te dar uma palavra aqui. Preste atenção. Pegue na mão de Deus. Às vezes o barco da sua vida está balançando para lá e para cá. Mas quem pula do barco morre. Porque a tempestade não está no barco. A tempestade está no mar. A tempestade não está no barco. Ela está no mar. No mar. Pastor, explica isso melhor. Claro. Noé constrói uma arca. Bota os animais. Vai enfiando casal de animal, casal de animal, casal de animal, casal de animal. Imagina você. Daqui a pouco os animais comem. E tudo que entra crespo. Imagina. Imagina uma girafa, irmão. Esses dias eu escutei alguém falar assim: para que serve a girafa? Só para espiar. Mais nada. Imagina a girafa. Imagina o cheiro da arca. Ei, imagina o cheiro. Você parou para pensar nisso ou não? Ou você acha que tinha Glade na arca? Espirrava de 5. Olha o cheiro da arca.
Fedia ou não? Pode falar, gente, não é pecado não. Fedia ou não? Demais? Tá doido? Quem sabe os filhos de Noé, uma hora, abriram um buraco assim, só para enfiar o nariz. Eu preciso respirar um negócio diferente, porque aqui dentro tá terrível. Mas quando punha o nariz pro lado de fora, tinha um outro cheiro mesmo. O cheiro da arca era de quem estava vivo. E às vezes o cheiro de quem está vivo não é bom, mas é cheiro de quem está vivo. Mas quando cheirava lá fora, o cheiro era de morte, de quem estava morto. É melhor você ficar na arca. É melhor. Eu disse que eu vim aqui como pastor. É melhor ficar na arca. É melhor. Na arca não tem morte. Fora da arca tem morte. No barco não tem tempestade. Fora do barco o mar é cruel. Pastor, então o que eu faço? O que eu faço? O que você faz? Clama pelo teu Deus. Clama pelo teu Deus. Essa noite é 6 dias de clamor. Clama pelo teu Deus. Clama pelo teu Deus. Eu vou te dar esse tempo. Levanta a sua mão, clama. Clama. Bem sei eu que tudo pode. Clama pelo teu Deus, irmão. Um dos seus planos podem se frustrar. Clama pelo teu Deus, irmão. A vontade é tua, minha vida em tuas mãos está. Clama, clama. Podem se frustrar. Levante suas mãos e clame pelo teu Deus. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Clama. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas se Deus tem um plano contigo, Deixa eu te contar o que aconteceu naquele barco quando aqueles homens clamaram. Jesus se levantou. Essa noite, Jesus está de pé no barco. De pé. Quando ele se levanta, ele dá ordem. Ele diz: vento, acabou a brincadeira. Tempestade, chega. O término dessa história é um barco ancorado no seu destino. Eu termino essa palavra dizendo para você, meu filho, que pode ventar o tanto que for, pode chover e balançar o tanto que for, mas Jesus está de pé no barco, meu filho, e o barco vai chegar. Ei, o barco vai chegar. Não, eu queria que você celebrasse isso. Jesus está de pé e o barco vai chegar. Vai chegar. Eu aprendi que todo compromisso que é firmado, ele é firmado no altar. Eu não sei se eu já disse isso aqui. Se disse, vou repetir. Há um equívoco um pouco grande da nossa parte. Eu respeito
os poetas, letristas, né, que escrevem as músicas. Mas há uma música que diz assim: o sacrifício sou eu, não, Senhor. O sacrifício que Deus escolheu não sou eu. O sacrifício só pode ser Jesus. O cordeiro que não tem falha, que não tem mácula, que não tem rusga, que não tem ruga, é Jesus. Só Ele. Só Ele é o sacrifício. Deus é o fogo. Diga comigo, Deus é o fogo. Diga, Jesus é o sacrifício. E quem eu sou? Eu sou o altar. Você já viu que a Bíblia diz que a gente não precisa levantar o sacrifício, a gente não precisa levantar o fogo, mas tem que levantar o altar. Porque o sacrifício nunca cai em ruína, o fogo nunca se apaga, mas o altar desmorona. Eu sou o altar. Mas se nessa noite eu levantar um altar, meu Deus, isso aqui é forte demais, irmão. Se nessa noite eu levantar um altar, o sacrifício vem sobre mim, deita-se sobre mim, o fogo vem sobre o altar. E uma vez que o fogo vier sobre o altar, a Bíblia diz assim: constantemente sobre o altar arderá o fogo de Deus. Quem sabe hoje seja um dia de levantar o nosso altar. A gente precisa mudar de direção e levantar um altar. O sacrifício vai vir, o fogo vai descer e vai transformar o nosso nível, vai mudar a nossa história. Eu queria te chamar aqui nessa noite para você selar isso aqui nesse altar, dizendo: Senhor, eu tomei a decisão de mudar de direção, para que o teu fogo arda na minha vida. Você pode sair do seu lugar enquanto nós cantamos. Sai, vem nesse altar. Corre para cá, pensa duas vezes. Vem para cá, meu filho. Que tudo pode. Chega aqui para dizer: eu quero mudar. Eu preciso mudar de direção. Preciso mudar de rumo. Podem se frustrar. Vem, meu irmão, vem. A vontade é tua. Você que está na galeria, quer descer, vem. Chega aqui nesse altar, chega perto.